Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera conosco nas telas, inclusive, Leandro. Tudo bem, Vera? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, senhores, adiantados. Estou vendo que a Cássia Godoy é a Trazilda do Ela é programa, culpada de isso? sempre. Você sabe que o horário do Viva Voz aqui, primeira edição, é em torno de 13h35. Para mais ou para menos? Tem aquela margem de erro. É que nem a inflação do Banco Central. Também. Tem piso e teto, mas também pode estourar o teto. A gente está no centro da meta ali, né? Então tudo bem. Bom, Vera, amanhã tem eleição da mesa do Senado e da Câmara dos Deputados, dois cargos importantíssimos do ponto de vista político, do ponto de vista de política econômica, já que controlam pedaços do orçamento, enfim. Parece não, a eleição na Câmara está resolvida, né, com uma amplíssima frente montada pelo Arthur Lira, mas no Senado parece que está mais enrolado, né? Parece que está mais enrolado. Os partidários do Rodrigo Pacheco ainda falam numa vitória com certa margem, mas estão surgindo alguns fatores ali de complicação, né, Sardenberg? Ontem houve o jantar do PL, do candidato Rogério Marinho, do PL, ao qual compareceu a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, foi muito assediada ali, muito festejada, e ela colocou o Bolsonaro em viva voz para falar tanto com o Rogério Marinho quanto com o Valdemar Costa Neto, e nas últimas horas aí eles estão alardeando que estão obtendo novos apoios. Inclusive o PSDB acabou de anunciar por meio do seu líder, Isalci Lucas, que é do Distrito Federal, apoio a algum candidato que seja de oposição, que não seja apoiador do governo Lula. Então ele diz que o PSDB votará ou no Rogério Marinho ou no senador Girão do Podemos, que ameaça também se lançar candidato de última hora. Esse alarde não corresponde à realidade, primeiro porque o PSDB virou um partido nanico no Senado. Segundo, porque ele não deve estar falando pela totalidade da bancada, uma vez que o senador Alessandro Vieira, por exemplo, que ainda está no PSDB, deverá votar no Rodrigo Pacheco. Mas são defecções de última hora que, se o placar estiver apertado, podem fazer diferença. Não sei qual é a motivação do senador do DF para votar contra o Rodrigo Pacheco, deve ser alguma questão pontual ali, que os bombeiros vão tentar atuar no último momento para debelar. Mas o fato é que ele, de fato, enfrentará uma oposiçãozinha ali, tem um certo temor de que o Rogério Marinho possa chegar perto do Pacheco, porque isso também influi no clima para a definição das pautas depois da eleição. Se a eleição tiver sido muito próxima, essa bancada bolsonarista vai ganhar um certo ímpeto, um certo fôlego para brigar por pautas que são do seu interesse. Entre elas, a principal é ficar fustigando os ministros do Supremo com votações de impeachment, pressão pela instalação de processos de impeachment contra ministros do Supremo, coisas que o Rodrigo Pacheco já disse, já reiterou e tem reiterado até nessa campanha, que não vai levar adiante, não vai tocar. Então, essa parece ser o principal fator ali hoje, tanto de voto no Rogério Marinho, por parte daqueles que querem, de alguma maneira, conter o poder dos ministros do Supremo, quanto também de temor da parte dos apoiadores do Pacheco, de que isso pode enfraquecê-lo, pode levar a alguma surpresa. Agora, Vera, então o que a gente nota é que na eleição para a presidência do Senado se repete a polarização que o país vem vivendo, né? Lula-Bolsonaro, no caso. Já na Câmara, está todo mundo no barco do Lira. O que explica isso, Vera? O Lira conseguiu construir em torno de si
uma maioria ampla pelo fato de que ele era muito poderoso. Então, na época do orçamento secreto, vamos dizer que ele estocou víveres para o inverno. Foi tipo aquela formiguinha que vai trabalhando no inverno enquanto a cigarra está cantando, e ele fez ali um apoio em torno dele. Isso, inclusive, levou a que o Lula, já na largada, já lá na transição, anunciasse que o PT não ia ter candidato, nem ia apoiar outro candidato que não fosse ele. Embora tivesse o direito por ser a maior bancada, né? O PL, né, a maior bancada hoje, e não lançou candidato lá para lançar no Senado. Mas como o PL sempre foi apoiador do Lira, eles já tinham fechado com ele. Resolveram fazer o confronto lá no Senado por entender que o Pacheco é um aliado maior do Lula. Então, o Lira meio ficou ali numa posição confortável, em que ele não teve a oposição nem dos lulistas e nem dos bolsonaristas. Ele conseguiu construir isso também, Sardenberg, pelo fato de que ele logo reconheceu o resultado da eleição, não fez aquela marola de apoiar qualquer questionamento às urnas eletrônicas. Então, ele foi sempre pensando com a lógica de viabilizar a própria reeleição. Aí agora arquivou vários processos contra bolsonaristas na instalação do Conselho de Ética, então já deixa de ter ali a oposição dos bolsonaristas mais radicais, então ele soube ser mais jeitoso. O Pacheco ficou na defesa ali da democracia, defesa das instituições democráticas de uma maneira mais veemente, então foi visto desde sempre pelos bolsonaristas como um opositor ao Bolsonaro, como um defensor, por exemplo, do Alexandre de Moraes e dos ministros do Supremo. E isso foi o que fez com que os bolsonaristas concentrassem nele a tentativa de reeleição. E tem o empenho do presidente Lula, assim como aparece Bolsonaro aí fazendo chamada de vídeo no jantar do PL com o Rogério Marinho, tem também essa presença do Lula, ainda que não explícita? Não, tem uma presença e tem uma preferência óbvia, mas o próprio Lula entendeu que seria contraproducente ele pegar e fazer campanha ostensiva pelo Rodrigo Pacheco, porque poderia afastar alguns senadores que não são governistas, mas que estão com o Pacheco por uma construção ali de relações no próprio Senado. Então é um apoio mais discreto, eles estiveram juntos na quinta passada. Os ministros do Lula vão voltar para o Senado para votar amanhã, e isso é considerado importante, porque suplente você nunca sabe direito de que partido vem, pode não ser exatamente um aliado. O voto é secreto. Exato. Então os ministros estão voltando para tomar posse do mandato e para votar. E, assim, ainda se fala na vitória do Rodrigo Pacheco com alguma folga, mas não é favas contadas. Para o governo seria um desastre um ex-ministro do Bolsonaro ganhar essa eleição. Seria quase colocar um enclave bolsonarista ali na Praça dos Três Poderes. Mas, ainda assim, o Lula não quer se envolver diretamente. A Simone Tebet, a ministra do Planejamento, disse hoje: o nosso governo apoia o Rodrigo Pacheco. E é verdade, né? Agora, para esclarecer a mim e aos ouvintes, o PL está com 99 deputados, né? E o PT, na federação, com o PV e o PCdoB, 81 deputados. Eles vão fazer blocos para tentar ficar maiores, mas isso o Lira foi muito inteligente, Sardenberg. Ele já dividiu as cadeiras todas ali na mesa, todo mundo já sabe que cargo vai ocupar, e aí o PT está com ele. Ontem teve um jantar que juntou Arthur Lira e Zé Dirceu, então para ele não tem nenhum tipo de marola de última hora, vai ser um passeio. O que ele quer agora é ser o mais votado da história dos candidatos à presidência da Câmara. Distribuiu cargos na mesa e comissões, gabinetes, né? Gabinetes lá, porque a Câmara tem, cada deputado tem o seu gabinete, mas tem gabinete bom e ruim, gabinete perto do plenário, gabinetes maiores e tal, que teoricamente deviam ser sorteados, ele distribuiu ali para a turma e tal, enfim. Mas isso o Pacheco também fez, e aliás no Senado é até mais comum esse uso dos gabinetes como uma moeda de
de troca de apoio ali, porque os gabinetes lá são realmente enormes, né? E aí tem os gabinetes históricos, o gabinete que foi do Darcy Ribeiro, o gabinete que foi do ACM, que são sempre muito cobiçados. O gabinete que a Simone Tebet usava, por exemplo, foi do pai dela, o Rames Tebet, é um gabinete super requisitado, e agora foi para o Davi Alcolumbre, que é ex-presidente da casa. Tá certo. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã. Até amanhã, já direto de Lisboa. Vou acompanhar lá o evento que vai reunir ministros do Supremo, prefeitos, governadores, mas farei nossa conversa diretamente de lá, hora pois, já com esse fervo aí. Tá Esse certo. fuso também. Alô, então. Obrigado, Vera. Até amanhã. Boa viagem. Tchau, gente. Boa viagem até Lisboa e nos falamos então. Até amanhã. Até.